Estamos recebendo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, que vai conversar com os nossos ouvintes nessa manhã. Bom dia, senador. Aqui é o Pedro Campos. Eu queria perguntar para o senhor sobre a expectativa para a votação da PEC dos precatórios no Senado. Ontem nós tivemos a primeira votação na Câmara, expectativa que a segunda votação aconteça hoje. Como é que está a articulação política? Há um compromisso de manter o mesmo texto para ganhar tempo? Como é que o governo está trabalhando no Senado já para essa PEC importante que vai viabilizar os R$400 para o pagamento do Auxílio Brasil? Bom dia, senador. Bom dia, Pedro. Queria cumprimentar também o Cláudio Humberto, a Thaís e toda a grande audiência da Rádio Bandeirantes. De fato, ontem demos um passo importante com a aprovação, com 312 votos, da chamada PEC dos precatórios, que abre espaço fiscal da ordem de 91,6 bilhões de reais para poder fazer face aos compromissos com o novo programa de solidariedade social, que é o Auxílio Brasil. Só o Auxílio Brasil, Pedro, vai consumir desse espaço fiscal aproximadamente 50 bilhões. E mais ou menos 23 bilhões serão consumidos com os reajustes nas despesas obrigatórias do orçamento da República. Essas despesas estão vinculadas à Previdência Social e os benefícios de prestação continuada. Portanto, tem muitas despesas que precisam ser reajustadas tendo em vista a proposta que foi encaminhada em agosto e a votação se dará em dezembro, e nós temos aí um mês onde teve um repique inflacionário e, portanto, mais de 75 bilhões estarão consumidos por essas duas rubricas. O acréscimo do Auxílio Brasil, que agora vai pagar R$400, e com isso nenhum beneficiário do programa, que são 17 milhões de famílias, nenhum beneficiário ganhará menos de R$400. Hoje, esse número varia muito, a média é R$190, mas tem famílias que recebem R$80, 120, e tem famílias que recebem R$250, R$300. Um valor mínimo, a partir do pagamento do novo programa, será de R$400. Nós estamos aguardando, Pedro, se confirmar a votação em segundo turno no dia de hoje. Na realidade, se isso ocorrer, as tratativas que estamos mantendo com as lideranças no Senado e com o presidente Rodrigo Pacheco para que a PEC possa ser apreciada diretamente em plenário. Caso não seja possível, que ela tramite pela Comissão de Constituição e Justiça de forma rápida e a gente possa levar a plenário sem ser na próxima semana, na semana seguinte, na semana do dia 16, 17 e 18. E vamos fazer um esforço grande para contar com a compreensão das lideranças partidárias para que possa ser mantido o texto da Câmara. Senador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A gente viu ontem, senador, que a votação foi por 312 votos a 144, quer dizer, os votantes favoráveis à PEC dos precatórios foi mais do dobro, né, dos que se posicionaram contrariamente à PEC, mas é uma votação meio ali, né, num pau do canto, né? 312 são 4 votos a mais do que os 308 necessários. Aí eu queria saber do senhor, queria fazer uma pergunta, assim. O senhor confia que em segundo turno esse projeto será de fato aprovado na Câmara e será também aprovado no Senado Federal? Agora, outra dúvida que eu tenho, senador, é o seguinte: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como um bom aliado, como aliado está saindo um bom oposicionista, né, do atual governo, senta em cima de matérias importantes, etc. O senhor acredita que ele vai agilizar a votação ou o trâmite da PEC dos precatórios no âmbito do Senado? Cláudio, meu abraço, meus cumprimentos. Na realidade, eu queria fazer aqui um testemunho. O presidente Rodrigo Pacheco tem dado todo o apoio possível na tramitação das medidas provisórias. Ao tempo que ele é presidente, ele sempre se esforçou, numa combinação com o presidente Arthur Lira, para que as medidas provisórias pudessem chegar em tempo hábil no Senado Federal, e muitas vezes o próprio Senado retifica o texto da Câmara em tempo da Câmara poder deliberar. Portanto, em termos de medida provisória, nós avançamos de forma muito satisfatória em relação às matérias de interesse do governo. Agora, tem algumas matérias que, de fato,
eu tenho reiterado apelos sucessivos ao Rodrigo Pacheco para que ele possa pautar. Ontem mesmo fiz um apelo para votar a BR do Mar, que é a lei, o marco legal da cabotagem brasileira, e a nova lei de câmbio. Essas matérias se encontram prontas para serem votadas e fiz o apelo para que a gente possa votar isso antes da conclusão do período legislativo. Nós estamos também avançando já no marco ferroviário, a matéria já foi votada no Senado, se encontra na Câmara para deliberação, e temos matérias que são muito sensíveis. Por exemplo, a privatização dos Correios. Essa matéria teve que passar por audiências públicas na CAI. A presidência da CAI é feita pelo senador Otto Alencar, que tem muita resistência ao tema da privatização dos Correios. Então, gastamos muito tempo com a realização de audiências públicas. O relatório do senador Márcio Bittar foi lido e vai ser votado na terça-feira. De novo, nós vamos ter votações muito apertadas no Senado. Só para lembrar que na Eletrobras, o governo conseguiu 43 votos contra 37 votos contrários à privatização da Eletrobras. Nos Correios, a nossa expectativa é que na CAI, que são 27 votos, a gente possa ter entre 14 e 16 votos. São, portanto, matérias sensíveis e que vai exigir um esforço de articulação e de trabalho por parte do governo muito grande. No caso específico da PEC, a grande resistência que eu constatei nas tratativas que se deram na Câmara dos Deputados foi em relação à flexibilização com os recursos provenientes dos precatórios do Fundef, que serão pagos a diversos governos estaduais. Havia um compromisso para que isso pudesse ser aplicado em outras áreas e a bancada ligada à área da educação reagiu com muita força e terminou se construindo, com a participação do relator, o deputado Hugo Mota, uma vinculação mínima na área da educação. Então, isso permitiu se construir o apoio que a PEC precisava para se obter essa votação de 312 votos. No Senado, o quórum necessário são 49 votos. Nós vamos ter que trabalhar muito, inclusive buscando o apoio da oposição para essa matéria. Tem muitos governadores de oposição que têm interesse na votação da PEC dos precatórios e também tem parlamentares, senadores de oposição que entendem que é fundamental viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, porque nós estamos enfrentando uma situação de crise alimentar no Brasil. Muitas famílias não têm acesso a proteína, a alimentos para poder sobreviver, e o Auxílio Brasil é fundamental. Portanto, eu reconheço que a matéria vai ser aprovada por placar muito apertado, como foi na Câmara, mas tenho a impressão e a convicção de que nós teremos o apoio necessário para aprovar a PEC no Senado Federal. O senador Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, entrevista também agora na capa do portal UOL. Senador, já que o Cláudio Humberto perguntou para o senhor sobre projetos que estão meio emperrados, queria perguntar também de um projeto específico para o senhor, aquele que reforma o imposto de renda, que passou pela Câmara e agora está no Senado. Quais são as dificuldades para que esse projeto seja votado no Senado Federal, senador? De novo, a matéria tramita na CAI. A CAI tem uma composição, do ponto de vista de bancada de situação e bancada de oposição, muito, muito apertado. Na realidade, o relator designado é o senador Ângelo Coronel. Ele entende que não tem condições nenhuma de apresentar o texto igual ao que foi votado na Câmara. Ele, inclusive, defende até a tese da taxação de imposto de renda sobre dividendos, mas discorda de uma série de dispositivos, como, por exemplo, os juros sobre capital próprio. E essa é uma discussão que, de novo, está sendo realizada audiências públicas na CAI, e essa semana eu tive uma conversa com o senador Ângelo Coronel para que ele me encaminhasse uma proposta de substitutivo para que a gente pudesse negociar com as lideranças na Câmara para saber se a matéria votada no Senado encontraria respaldo para ser reapreciada na Câmara com as alternativas ou com as alterações promovidas pelo Senado Federal. Portanto, é uma matéria que encontra, sim,
resistência dentro do Senado Federal à matéria do imposto de renda. Algumas bancadas de partidos importantes resistem por entender que isso vai criar uma elevação na carga tributária para determinados setores. Senador Fernando Bezerra está ao vivo conosco, ele é líder do governo no Senado. Senador, o governo está fazendo um esforço danado, né, para, junto aí no parlamento, conseguir dinheiro para as pessoas mais pobres, né? Isso, claro, que precisa ser destacado. São as pessoas que mais precisam de recursos. E são as pessoas que não têm emprego. Mas muita gente pode ficar sem emprego se a desoneração da folha de pagamento ela não for ampliada, não for estendida para o ano que vem. Dia 31 de dezembro vence o prazo dessa mudança, que não é uma isenção fiscal, é uma outra forma de cobrar tributo dos 17 setores da economia que mais empregam nesse país. O governo tem a intenção de comprar essa briga, está de olho no que está acontecendo lá na Câmara a respeito desse assunto. E uma pergunta bem direta para o senhor: o governo é favorável à manutenção da desoneração da folha de pagamentos para esses setores da economia como está posta hoje? Pedro, o problema se dá em relação ao cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. O governo entende que esses setores devem ser beneficiados, porque, como você bem destacou, eles são fortes empregadores. Ocorre que a lei de responsabilidade fiscal, através de uma interpretação que foi dada pelo Tribunal de Contas da União, obriga ao governo, ao conceder incentivos, ele tem que indicar fontes de compensação dentro do orçamento da União. Só para você ter uma ideia, essa desoneração da folha para esses 17 setores envolve despesas da ordem de 10 bilhões e não tem espaço no orçamento para você indicar a compensação. O Senado Federal, através da minha iniciativa, num ofício subscrito pelo senador Rodrigo Pacheco, encaminhou ofício ao Tribunal de Contas para que houvesse uma reanálise do processo no sentido de não haver a exigência da compensação. Na apreciação, na área técnica do tribunal, a área técnica deu manifestação favorável a essa posição do Senado Federal, mas a matéria não foi ainda apreciada no pleno do Tribunal de Contas da União. Eu tenho a impressão que se o Tribunal de Contas, e a pressão está sendo feita pelo governo, pelo ministro Paulo Guedes, pelo deputado Arthur Lira, pelo presidente Rodrigo Pacheco, se houver uma manifestação do Tribunal de Contas da União de forma na direção do que foi colocado pela área técnica, eu acho que nós poderemos avançar em relação a essa questão da desoneração desses 17 setores. Bom, que fica aqui então, né, Cláudio, nossa pressão para o Tribunal de Contas olhar para esse assunto importantíssimo que vai garantir a manutenção do emprego de milhões de brasileiros aí para o ano que vem, né? A expectativa ou a estimativa é de cerca de 6 milhões de trabalhadores, né, senador? É preciso, de fato, olhar para esses setores que mais empregam, porque, afinal de contas, o desemprego nessa área pode colocar por terra todas as demais iniciativas no sentido de preservação do emprego no Brasil. O senhor, de uma maneira geral, confia mesmo que isso venha a ser concretizado, ou seja, a extensão ou o estabelecimento definitivo da desoneração desses setores? Cláudio, a minha confiança é de que, se houver formalização desse entendimento por parte do Tribunal de Contas da União, a gente avança muito do ponto de vista de colocar a matéria em apreciação em votação, porque hoje, por conta dessa resolução do Tribunal de Contas da União, o Congresso está obrigado a indicar uma fonte de compensação. Como você sabe, o orçamento está todo afastado, estamos criando esses espaços fiscais para viabilizar o Auxílio Brasil, então não tem como identificar uma fonte de compensação. Mas essa matéria, nós já estamos cuidando dela desde o mês de setembro, já existe essa manifestação da área técnica e basta agora a formalização do Tribunal de Contas da União para destravar essa apreciação na Câmara dos Deputados e, posteriormente, na apreciação do Senado Federal. Queria agradecer ao senador Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, falou conosco ao vivo na Rádio Bandeirantes, também no Portal UOL. Senador, obrigada, até uma próxima. Um grande abraço, Thaís. Obrigado.